Oi, tudo bem? Meu nome é João Pedro Vicino e o meu grupo é formado por duas pessoas do primeiro ano de ADM, que são a Jennifer e a Mariana, e o restante é do primeiro ano de Logística, que seria eu, o Marco, o Pedro, a Stephanie e a Emily. E o tema escolhido pelo grupo foi os desastres ambientais. Nessa apresentação, a gente vai falar sobre alguns dos maiores desastres ambientais do Brasil e do mundo. Primeiramente, o que são os desastres ambientais? Desastres ambientais são eventos que afetam negativamente uma sociedade ou um ecossistema. Eles podem ou não ter a presença humana como causador, por meio das construções de usinas nucleares ou barragens, que são as coisas que mais causam desastres ambientais por meio dos humanos. Alguns exemplos de desastres ambientais que não têm intervenção humana são terremotos, tsunamis, furacões e entre outros. Esses eventos não podem ser evitados pelo homem, porque são provocados pela natureza, ou seja, são desastres naturais que fazem parte do funcionamento do planeta Terra. O desastre ambiental escolhido por mim foi o acidente de Chernobyl, que foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia aconteceu na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da usina de Chernobyl, na extinta União Soviética. O acidente de Chernobyl aconteceu na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi o resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator de Chernobyl 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O efeito de radiação presente no solo é muito mais prejudicial para o ambiente do que a explosão de alguns quilos de radiação no ar. Segundo especialistas, a expectativa é que a região afetada de Chernobyl volte a se tornar habitável daqui cerca de 20 mil anos. Ok, agora eu vou falar um pouco sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Nos dias 6 e 9 de agosto do ano de 1945, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história bombas atômicas, e elas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que pode ser considerado o maior atentado terrorista da história da humanidade, já que o objetivo do governo e do exército dos Estados Unidos era aterrorizar a população japonesa e, assim, evitar uma invasão ao país para pôr fim à guerra. Quando a bomba foi lançada sobre a cidade de Hiroshima, formou-se uma imensa bola de fogo no céu, com uma temperatura de 300 mil graus Celsius, gerando uma imensa nuvem de fumaça na forma de um cogumelo, que alcançou mais de 18 quilômetros de altura. Estimativas indicam que mais de 140 mil pessoas tinham morrido. 3 dias depois, um novo alvo foi atingido: a cidade de Nagasaki, uma bomba de plutônio mais forte do que a que tinha atingido sobre Hiroshima. A cidade de Nagasaki, localizada entre as montanhas, impediu uma maior irradiação dos efeitos da bomba. Entretanto, mais de 40 mil pessoas morreram. Além das mortes em decorrências das ações diretas das duas bombas, dezenas de milhares morreram posteriormente em decorrência da radiação. Podemos dizer também que que é considerado, né, um crime ambiental, pois o ataque foi extremamente devastador, causando impactos em grande extensão. Todo o equilíbrio ecológico da região foi afetado, e no epicentro, os recursos ambientais ali existentes foram desintegrados. O meio ambiente sistêmico, equilibrado e ali consolidado, desenvolvido por centenas de anos, em frações de segundo foi devastado, e sua total recuperação não foi obtida de imediato.
As condições da radiação tornaram os solos temporariamente improdutíveis, dificultando a restauração das áreas verdes e, consequentemente, com a vegetação comprometida, a fauna também foi debilitada, assim como os recursos hídricos. Acidente radioativo de Goiânia. No dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, aconteceu um dos maiores acidentes com o Césio-137, quando dois catadores de lixo entraram em uma clínica abandonada e encontraram uma máquina e o desmontaram. Nele havia um cilindro que continha 19 gramas de Césio-137, uma substância altamente radioativa. Os homens a venderam para o Ferro Velho, propriedade de Devair Ferreira. Em pouco tempo depois, os mesmos começaram a sofrer com vômitos frequentes, mas pensaram que era intoxicação alimentar. 3 dias depois, Ferreira entrou na garagem e notou um brilho azul vindo da cápsula que havia comprado e o levou para casa, achando que fosse algo valioso. E durante 3 dias, várias pessoas foram convidadas a ver o cilindro, que consequentemente começaram a ter os mesmos sintomas dos dois homens. Somente no dia 29 de setembro de 1987, após a esposa do dono do ferro velho ter levado uma parte da máquina da radioterapia até a sede da vigilância sanitária, é que conseguiram identificar os sintomas como sendo de contaminação radioativa. E a primeira medida foi separar as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavar com água e sabão. Depois tomaram um quelante chamado azul da Prússia, que fazia com que eliminasse o efeito da radiação. Mas mesmo assim, muitas pessoas vieram a óbito por causa da contaminação. E esse acidente foi o maior acidente radioativo do mundo, ocorrido fora de uma usina nuclear. O derramamento de óleo no Nordeste brasileiro. Mais de 3 mil quilômetros do litoral do Brasil já foram atingidos na maior tragédia ambiental por derramamento de petróleo já ocorrida no país. A mancha de óleo se espalhou por praias e mangues da costa nordeste e já chegou a áreas marinhas protegidas, como o Parque Nacional de Abrolhos, um dos principais bancos de corais e berços de biodiversidade marinha do Atlântico Sul. Desde que foi detectada pela primeira vez no dia 30 de agosto de 2019, no mesmo ano, no dia 12 de novembro, a mancha de petróleo já havia atingido 877 locais em mais de 127 municípios em 11 estados. A quantidade total de óleo que ainda chegará ao litoral é desconhecida. Segundo a Marinha, mais de 4.500 toneladas já foram retiradas das praias. Diversos locais foram limpos pela mobilização de voluntários, mas infelizmente em vão, já que o óleo pouco tempo depois voltava. Não se sabe ainda quanto tempo levará para que todo o óleo seja retirado das praias, rios e mangues, mas dificilmente a remoção poderá ser completa. Por todo o litoral, há relatos de animais marinhos mortos por contaminação pelo petróleo. Todo o ecossistema marinho foi afetado de forma direta, incluindo peixes, tartarugas, baleias, frutos do mar e entre outros. A economia com base no turismo das praias já está sofrendo forte impacto. E ainda mais a população que vive de pesca e coleta de frutos. O governo federal demorou para agir, não acionou o Plano Nacional de Contingência de Incidentes com Óleo, ou PNC. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez sua primeira menção ao caso mais de um mês depois dos primeiros registros de manchas de óleo, e a mancha já se espalhava há quase 40 dias, quando o governo iniciou investigações sobre as causas da tragédia. O material que se espalhou por praias, mangues e áreas marítimas protegidas é petróleo cru, de alta densidade, que é uma substância altamente tóxica, não só ao ser humano, mas como a todos os seres vivos. Uma investigação da Polícia Federal apontou um navio grego, o Balbolina, como possível fonte do vazamento. A empresa grega dona da embarcação, no entanto, nega a responsabilidade e alega que não há prova nenhuma.